Olá, seja bem-vindo ao canal 132 Contos. O meu nome é Vanessa e nesse vídeo eu e meus colegas vamos fazer uma breve análise sobre o conto A Senhorita Camponesa. Bom, e para começar a análise de fato, eu gostaria de apresentá-los ao autor. O seu nome é Alexander Pushkin. Ele viveu no século XIX. Nascido de uma família nobre, sua família foi uma das primeiras da mais antiga aristocracia russa. Ele foi poeta, dramaturgo e escritor. Alexander Pushkin é considerado o maior poeta russo e o fundador da moderna literatura russa. Ele foi pioneiro na modernização da língua. Ele buscou uma forma mais simples e natural de expressão, que fez com que fosse rompido esse estilo arcaico de escrita que tinha na época. Ele desempenhou um papel crucial na introdução do romantismo. Pushkin foi genial em tudo que escreveu, e isso é notório em todos os seus textos. Nos seus textos, ele trazia temas muito delicados e temas muito variados, que naquela época não era tão comentado assim. Como exemplo, nós temos o sofrimento de pessoas de baixo status social, a revolta do ser humano com o sistema e o nosso poder de escolha, a nossa dificuldade de escolha entre escolher o nosso dever e a nossa felicidade pessoal. Além de ter sido recordista em gêneros literários, Pushkin escreveu odes clássicas, poemas românticos, prosas, até novelas e peças de teatro. Ele teve como influência para escrever suas histórias e seus textos grandes nomes da literatura, como Lord Byron e William Shakespeare. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais da história do autor, podemos falar mais sobre o conto. Como eu disse anteriormente, o conto que nós escolhemos se chama A Senhorita Camponesa. Ele se encontra num livro chamado Noites Egípcias e Outros Contos. Esse livro conta com mais 5 contos. E em todas essas histórias, em todos esses contos e em outras histórias de Pushkin, nós encontramos traços da sua forma literária, que utiliza a linguagem coloquial, a sátira, o humor, a crítica, tanto social quanto política. Falando um pouco mais sobre essa questão de histórias e outros autores que serviram como inspiração para Pushkin, em A Senhorita Camponesa nós temos uma história um pouco semelhante, que se chama Pobre Lisa, que é do escritor Karamzin, que é considerado uma das melhores obras em prosa da literatura russa, e conta a história de uma menina ingênua que vive no campo. Seu nome também é Lisa, semelhante à Lisa de Pushkin. Porém, ao decorrer da história, você vê que as personalidades das duas Lisas são totalmente diferentes. Então acredite-se nesse caso que Pushkin quis fazer uma homenagem a Karamzin utilizando o nome igual. Outro nome que também serviu como influência, e essa é muito evidente por ser uma história mais conhecida, por ser um autor também um pouco mais conhecido, é o William Shakespeare. Nesse conto isso fica muito evidente. O Lucas já vai contextualizar para vocês um pouco da história do conto, sem contar nenhum spoiler para que vocês possam ver, para que vocês possam ler a história. Porém, para que vocês entendam quando eu digo que a influência de Shakespeare é muito evidente nesse conto, posso dizer que a história de A Senhorita Camponesa traz para nós um romance onde duas famílias são inimigas, porém, os filhos dessas duas famílias se encontram e se apaixonam, nutrindo um amor proibido. Obviamente, você já ouviu falar dessa história, a linda história de romance de Romeu e Julieta, que serviu como inspiração para esse conto. Bom, e apesar de ter servido como inspiração, Pushkin foi muito genial em tudo que escreveu, e ele não se resguardou, não se baseou apenas em um romance para escrever esse conto. Ele levou isso muito mais a fundo. Tem outras questões tratadas nesse conto que você só vai saber se você ler. Então, apesar de Romeu e Julieta ter servido como inspiração e ter ajudado, dado aquela ajudinha para o autor, o romance retratado em A Senhorita Camponesa vai por outro caminho. Não é, Lucas? É isso aí, Vanessa. Os rumos seguem diferentes. Em meio a uma briga familiar da família do Alexei com a família da Lisa, ela se interessa por aquele esbelto Alexei que tinha acabado de chegar nas províncias, que chamava a atenção de todas as mulheres e não perde tempo, né? A Lisa conversa com a sua criada, conversa com a sua funcionária para saber melhor da rotina do Alexei, por onde andava aquele jovem rapaz que tinha acabado de chegar. Então, no outro dia, bem cedo, ela inventa uma desculpa e veste seu sarafã azul, seu vestido russo e vai atrás do Alex, vai tentar encontrá-lo.
Então até que ela consegue. O Alexei aparece, mas no meio da conversa tiveram seus contratempos. Porém, eles não perderam tempo e marcaram de se encontrar novamente. No outro dia, no mesmo horário, e ali no segundo encontro, o autor já deixa bem nítido que tá rolando alguma coisa. O amor ali já toma conta da cena, já se instala ali no ar. Mas quem dera se só o amor, se só o interesse dos dois bastasse. Até porque tinha toda uma briga familiar por trás disso tudo. E viver de formas escondidas, de forma sigilosa, de forma negada, não era nada fácil. Mas até que um dia o autor resolve colocar Muromsky, pai da Lisa, na história. E ele, por coincidência do destino, sofre um acidente. E quem o ajuda é Berestov, pai de Alexei. Então todo aquele clima de rivalidade foi por água abaixo. A partir dali, eles se tornaram verdadeiros amigos, até que Muromsky chama Berestov para o jantar. E claro, com a participação de seus filhos, Alexei e Lisa. Lisa, que não queria de forma alguma ser reconhecida como filha do senhor Muromsky. Então ela, após muita insistência, se faz presente no jantar, mas com uma condição: ela iria se maquiar todinha. Passou um produto na sua sobrancelha para deixá-las mais grossa, passou pó de arroz no rosto para ficar branca, se vestiu de dama russa afrancesada e estava até falando francês. Ficou totalmente irreconhecível, o seu pai não estava lhe reconhecendo, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E no outro dia, em um novo encontro entre Alexei e Lisa, Lisa indaga Alexei perguntando como que foi o jantar, o que ele achou da suposta filha do senhor Muromsky e até se compara com ela. E para surpresa de Lisa, Alexei afirma com 100% de certeza que prefere a Lisa do que a tal suposta filha do senhor Muromsky, nos padrões que fala francês, inteligente e branca. Até que a coincidência do destino resolve aparecer novamente. Os senhores, pais de Lisa e Alexei, mesmo sem saber de nada, mesmo sem saber desse amor já instalado, resolvem fazer esse casamento acontecer, mas claro, por puro interesse. Muromsky acreditava que depois que Berestov morresse, toda a sua propriedade seria passada para Alexei. Já Berestov sempre teve interesse nas jogadas de negociação de Muromsky. O senhor Berestov então resolve obrigar Alexei a pedir Lisa em casamento, que após muita insistência e muita insegurança de si mesmo, resolve acatar o pedido do pai, escreve uma carta, manda para a casa do senhor Muromsky para Lisa e também vai até lá. Chegando lá, Muromsky não estava em casa, mas ele pega a Lisa de surpresa lendo a carta. Mais surpreso ainda, chega Muromsky um pouco depois e pega toda aquela cena, mas a partir daí eu não posso contar mais, vocês descobrirão apenas lendo. Agora que o Lucas já contou para vocês sobre a história desse amor proibido relatado no conto, já posso começar a analisar a parte técnica. E para analisá-la, é importante que vocês saibam que existem 5 categorias narrativas: narrador, lugar, tempo, personagem e enredo. A categoria escolhida por nós para analisarmos o conto foi a personagem, que se separa em 2 categorias: redondos e planos. Para classificarmos os personagens quanto planos ou redondos, precisamos entender o que os coloca na categoria. Para isso, recorremos ao livro Teoria da Literatura, do autor Silva, que nos dá as seguintes descrições. As personagens planas são definidas linearmente, apenas por um traço, por um elemento característico básico que as acompanha durante toda a obra. Essa espécie de personagem tende forçosamente para a caricatura e apresenta quase sempre uma natureza cômica ou humorística. As personagens modeladas, pelo contrário, oferecem uma complexidade muito acentuada e o romancista tende a lhes consagrar uma atenção vigilante, esforçando-se por caracterizá-las sob diversos aspectos. Ao traço único próprio das personagens planas corresponde multiplicidade e peculiaridade das personagens redondas. Nessa história, como já dito no vídeo, os personagens se envolvem em uma trama penetrante, emocionante e proibida. O foco do conto se dá a eles, onde nos é mostrado seus aspectos psicológicos e seus sentimentos. O autor Silva, no livro Teoria da Literatura, sobre as personagens, diz também: as personagens constituem um dos elementos estruturais basilares. Como dito pelo Lucas anteriormente, o conto tem um foco no relacionamento de Lisa e Alexei, 2 personagens principais que ocupam uma posição central na narrativa. Para a análise, irei falar sobre Lisa, a protagonista desta obra e a quem se dá o título, sendo ela a nossa senhorita camponesa.
Ela é descrita como mimada e de grande vivacidade. Durante a leitura do conto, é notório que a personagem do romance foi Lisa e sua curiosidade pelo Alexei, o rapagão sobre quem todos estavam comentando. Nota-se que há uma certa desenvoltura e construção da personagem, onde nos é apresentado seus traços psicológicos, características e evolução. No próprio conto, o narrador diz: em vão, objetava para si mesma que a conversa não passara dos limites do decoro, que essa brincadeira não teria nenhuma consequência, mas sua consciência reclamava mais alto que a razão. A promessa que fizera em relação ao dia seguinte era o que mais a incomodava. Quase decidiu quebrar seu solene juramento. Vemos que ela fica atormentada pela mentira quando se apresentou com a falsa identidade de camponesa, demonstrando o traço de sua característica. Ela é um exemplo explícito de personagem modelada e protagonista, pois apresenta uma certa complexidade psicológica, sabemos o que se passa em sua mente e suas emoções pelo desenrolar em volta de suas ações. O processo de caracterização de Lisa é feito de forma direta, de forma com que conhecemos sobre ela em um breve resumo feito anteriormente pelo narrador, mas para conhecermos ainda mais sobre ela é necessário ler o conto. Assim, podemos confirmar e tirar conclusões sobre a forma que suas características foram dispostas por meio do enredo, onde notamos mais sobre sua personalidade e maneira de agir. A obra instiga o leitor a continuar a leitura. A mesma produz uma mistura de curiosidade, emoção, prazer e realização. Ficamos na torcida por um desfecho feliz, ansiamos pelo final da história, bem como agradecemos a Nasha, a moça que servia a Lisa e era sua confidente, por encorajar a tão destemida Lisa a se encontrar com o misterioso Alexei. Não posso dar grandes spoilers sobre a personalidade de Lisa. Para que vocês descubram, é necessário que leiam o conto por completo. Não é mesmo, Cristiane? Isso mesmo, Júlia. É válido lembrar que a análise que fizemos até aqui não substitui a leitura do conto, que trará para você, leitor, um misto de sentimentos. Como já foi dito anteriormente, o conto relata a história de dois jovens que se apaixonaram. São esses a moça Lisa e o rapaz Alexei. Mas inicialmente, esse relacionamento, esse amor é impedido de ser vivido, por causa de uma rivalidade que havia entre os pais dos jovens. Bom, o pai do Alexei tinha por sobrenome Berestov e o pai da Lisa tinha por sobrenome Muromsky. Berestov era um homem muito rico, se considerava muito inteligente, e ele tinha um preconceito, uma não aceitação em relação a Muromsky, que por sua vez era um homem também muito rico. Porém, a sua economia não crescia. E um dos motivos deste fato é que Muromsky tinha um jardim à moda inglesa, pois ele prestigiava muito a cultura inglesa. E nesse jardim ele gastava muito. Esse foi um dos motivos pelos quais Berestov começou a odiar a Muromsky. E como já foi falado no início do vídeo sobre o autor Pushkin e sobre a sua genialidade ao escrever, isso é bem notório a partir deste conto, que traz como tema o preconceito, algo não muito pautado e não muito discutido na época em que esse conto foi escrito. Bom, e para entendermos melhor todo o contexto e toda a história deste conto, vamos olhar para o contexto que a Rússia estava inserida no século XIX. A Rússia, juntamente com a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Áustria, compunha um grupo de países que detinham muito poder. Porém, enquanto esses outros países se modernizavam, a Rússia permanecia estática. Sua economia era baseada na agricultura, e os proprietários de terra não tinham muito interesse em modernizar o método de plantações. Sem contar que a Rússia era um país de cultura particular. Bom, talvez possamos entender um pouquinho os motivos pelos quais Muromsky não aceitava sua própria cultura, não aceitava a cultura do país onde ele estava inserido. E talvez possamos entender um pouquinho o porquê, os motivos pelos quais Berestov se achava no direito de odiar e de ter um preconceito em relação a Muromsky. Bom, continuando o assunto que foi citado pela Cristiane, eu vou dar uma contextualizada
Lembrando que esse não é o assunto principal do nosso vídeo, mas é importante a gente saber, né, a relação entre a experiência humana com o conto. No conto, a gente consegue ver um preconceito existente, que é a xenofobia. O que seria a xenofobia? Xenofobia é a avenção de tudo que vem do estrangeiro, como costume, cultura. E esse preconceito ele vem de uma pessoa com as outras de muito tempo atrás, de muito tempo. E a gente consegue ver ele no conto por conta do Berestov criar um ódio com o Muromsky pelos seus costumes serem diferentes dos dele, mesmo ele sendo russo. A xenofobia ela é um problema muito atual, e ela tem crescido drasticamente. Nos últimos 2 anos, teve um aumento de 874%, então ela é real, ela é um problema real. E mesmo antigamente ela não tendo tanta relevância como ela tem nos dias atuais, o Punk, né, que foi o escritor do conto, ele conseguiu trazer à frente nesse conto a xenofobia, mostrando então que ele está sim um passo à frente do seu tempo. Podemos concluir então que apesar da história ser sobre o romance de um jovem casal, Puck não se limitou em apenas trazer essa versão para o conto, e que os aspectos trazidos por ele deixou a história muito mais interessante, porque, como foi dito no começo do vídeo, Pukin, em todos os seus contos, tenta trazer uma crítica social ou política bem intensa. O conto conseguiu me trazer muita curiosidade e muita vontade de ler a narrativa até o final. E conseguiu criar muitas expectativas, o que deixou a história muito mais interessante para mim. Eu indico muito essa leitura, é uma leitura tranquila, ela não é tão extensa, e que não haverá frustração nenhuma para você, leitor, que quer começar a ler essa história. Ela dá vontade de ler do começo ao fim e traz um desejo de descobrir o caminho que a narrativa vai tomar. É isso, eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero ter ajudado as pessoas que queriam ler o conto e aos que não conheciam que nós tenhamos trago curiosidade para vocês darem vontade de ler o conto. É isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho.